Olá, meus queridos alunos. Vamos falar de princípio de Stevin e da experiência de Torricelli para medir a pressão atmosférica. Bom, Simon Stevin, em 1586, publicou um livro sobre os seus estudos de hidrostática. E nesse livro ele enuncia um princípio que diz o seguinte: a força que um fluido exerce na base do recipiente que o contém depende, agora nós vamos usar as palavras dos dias atuais, da massa específica do fluido, da aceleração da gravidade no local, da altura H, que já vou dizer qual é, vezes a área da base. Esta altura é sempre medida da superfície livre do líquido até a base. Então, nas palavras atuais, este é o enunciado do princípio de Stevin. Para nós, hoje em dia, isso é barbada, né? Porque força, eu posso dizer que é a pressão vezes área, e nós sabemos que a pressão que um fluido exerce na sua base é dada por ρ do fluido GH. Então, é isso que diz o princípio de Stevin. Isto é também uma maneira de enunciar o paradoxo da hidrostática, porque nós podemos dizer que a força que o líquido exerce na área da sua base não depende da quantidade de fluido, porque olhem só, se nós tivermos aqui dois recipientes com a mesma área da base, que é isso que eu quis mostrar, dois recipientes com a mesma área de base, e eles estão preenchidos com o mesmo fluido até uma mesma altura, então a força que eles vão exercer na sua base não depende da quantidade de fluido, porque depende só desses parâmetros. Para nós, o princípio de Stevin será interessante ser enunciado de uma outra maneira, porque o nosso objetivo é comparar duas regiões de um mesmo fluido, o mesmo líquido em repouso, e a poder fazer afirmações. Por exemplo, se nós comparamos duas regiões de um mesmo líquido em repouso que estão numa mesma altura, nós saberemos que elas estão na mesma pressão. Então, isso é um princípio. E se as pressões são iguais de duas regiões de um mesmo fluido em repouso, nós podemos afirmar que eles estão a uma mesma altura. Isso é amplamente utilizado em hidrostática. Agora vamos olhar a experiência de Torricelli. Na época de Torricelli, que ele fez essa experiência, foi 57 anos depois do Stevin ter publicado o seu princípio, já era sabido, né, que a atmosfera exerce pressão. E nós podemos simplificadamente dizer que o planeta Terra está coberto por uma camada de atmosfera de altura H, e se imaginarmos uma coluna aqui de atmosfera, ela vai pesar sobre a área da sua base. Esta força-peso dividido pela área é igual à pressão atmosférica. Torricelli propôs uma experiência para medir a pressão atmosférica. E foi a seguinte: ele pegou um tubo de aproximadamente 1 metro de comprimento, tubo de vidro, encheu até lá em cima com mercúrio. Pegou um vasilhame cheio de mercúrio, parcialmente cheio. Aí, o que ele fez? Ele pegou este vasilhame que estava, este tubo cheio de mercúrio, aqui o vasilhame, e ele tapou a boca, então, do vasilhame e inverteu, do vidro, perdão, do tubo, e inverteu. Então, com este tubo aqui, cheio de mercúrio, e a mão embaixo com luva, é claro, né? O que ele fez? Depois de estar mergulhado no mercúrio, é que ele retirou a mão. Quando, então, ele retira a mão, o mercúrio se reacomoda de tal maneira que lá em cima se cria vácuo. Nós sabemos que rigorosamente isso é vapor de mercúrio a baixíssima pressão. Bom, por que Torricelli argumentou que essa experiência permite
determinar o valor da pressão atmosférica, porque ele usou o princípio de Stevin. Duas regiões de um mesmo fluido, aqui o fluido líquido é o mercúrio, que estão sob a mesma altura, vão estar sob a mesma pressão. Deixa eu melhorar aqui meu desenho, né? Isso aqui então é o vidro, tá? E aqui, cheio de mercúrio, né? Isso aqui tá cheio de mercúrio. Bom, então quais são as duas regiões? A superfície livre do mercúrio, vou chamar de X. E um ponto dentro desta coluna de vidro que está na mesma altura, aqui ó, vou chamar isso aqui de Y, tem que escrever aqui do lado, Y. Então ele argumentou que, pelo princípio de Stevin, como esses dois pontos, X e Y, estão numa mesma altura, eles estão sob a mesma pressão, pressão de X igual a pressão de Y. E a que se deve a pressão no ponto X? A tudo que está acima. O que está acima aqui? A atmosfera. Então, a pressão no ponto X é a pressão atmosférica. Pressão atmosférica. E a que se deve a pressão no ponto Y? A pressão exercida pela coluna de mercúrio. Bom, agora, se nós estivéssemos na linha do Equador, onde a aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado, e a temperatura fosse 0 graus Celsius, nós teríamos para esta altura H aqui 760 milímetros. Isso equivale a dizer que a pressão atmosférica pode ser dada usando diretamente esta altura, e nesse caso seria 760 milímetros. Só que eu tenho que dizer qual é o líquido que está aqui dentro, mercúrio, 760 milímetros de mercúrio. Isso é uma unidade de pressão. Que também nós podemos dizer que isso é 1 atm, porque atm é unidade de pressão e 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. No sistema internacional, veremos quanto isto vale. Vamos resolver então Px igual a Py. Quem é Px? É a pressão atmosférica. E quem é Py? Pressão devido à coluna de mercúrio, que é ρ do mercúrio vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. O ρ do mercúrio, 13,6 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Altura, 0,760 metros. Então, isso aqui, se a gente resolver, vai dizer que a pressão atmosférica é 1,01 vezes 10 na 5. Resolvendo aqui essas unidades, a gente tem que isso aqui é Pascal. Então, 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 1 atm, equivale também a 1,01 vezes 10 na 5 Pascal, ou 101 quilopascal. Ok? Tchau!